Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Grosso, treinador de corrida e corredor, e hoje recebendo a recordista de participações no podcast Quilômetro 41, Marina Solis, nutricionista, que vai falar pra gente sobre suplementação com carboidrato, carbogel ou maneiras alternativas que a gente também vai falar. Seja muito bem-vinda de novo, Marina. É sempre uma alegria receber você por aqui. Muitíssimo obrigada de novo pelo convite, André, Murilo. André, só senti falta de você me apresentar como também corredora amadora. Verdade. Eu fui picada por esse bicho. Que bom, maravilha, cada vez mais. Olha, e tô adorando esse esporte, de verdade. Olha, que bom. Lembro que na primeira participação você corria, mas ainda não estava totalmente picada pelo bichinho da corrida, né? Exato, e tô tanto que minha próxima aquisição vai ser um relógio para eu poder marcar todo o meu pace, meu tempo, minha frequência cardíaca. E olha, grande parte disso é culpa do Murilo. Olha, que legal, muito bom. Cuidado, é um caminho sem volta, hein, Mar? É um caminho sem volta. Como a gente fala aqui, é a longevidade na corrida. Então você vai correr até os últimos dias de vida. Maravilha, é isso aí, é isso que a gente quer. Gente, a gente vai falar de algo que, assim, até talvez não muito tempo atrás não era tão difundido, né? E hoje você vai correr na USP ou você passa ali, depois de uma prova, até uma coisa que é um pouco desagradável, você olha no chão da prova, assim, é só pacotinho de gel de carboidrato, né? Então o pessoal está consumindo muito, nunca tivemos tantas marcas, mas a gente, como sempre, aqui quer trazer o viés mais científico e entender qual é o racional da suplementação de carboidrato. Começando pelo básico. O que é um carboidrato? Bom, então vamos começar pelo básico, e o básico é o seguinte: carboidrato é uma molécula orgânica que a gente encontra nos mais diversos alimentos presentes na natureza. Então, eu acho que quando a gente pensa na alimentação, em geral, 60% da alimentação de todos nós, salvo aqueles que fazem alguma restrição, consomem carboidrato. Então, é um nutriente, né, um macronutriente que está presente, por exemplo, no pão, no macarrão, no arroz, na farinha, nos cereais de maneira geral. E o brasileiro em si tem uma característica de comer bastante carboidrato, e às vezes ele nem sabe que ele está comendo carboidrato. Então, é um nutriente aí que tem, inclusive, uma função muito importante, que é no fornecimento de energia, né? E aí até eu vou fazer um parênteses nessa explicação do que é o carboidrato, é que as pessoas acham que o carboidrato engorda, né? E na verdade, já quero até aproveitar logo de começo para, sim, a gente tirar essa ideia de que carboidrato engorda e que muitas pessoas, às vezes, têm medo de consumir esses alimentos. E, na verdade, eles não engordam, eles são excelentes fontes de energia. E acho que é um pouco por isso que as pessoas, quando fazem exercício físico, e aí pensando na corrida, que foi o exemplo que você deu aí, que você vê, né, esses géis aí, é que as pessoas também entendem que para eu poder fazer o exercício físico, eu preciso dessa energia e que, por vezes, ela vem do carboidrato, né, dos carboidratos. Perfeito. O carboidrato não é um vilão, né, mas como muitas pessoas pensam. E eu vejo isso muito na minha prática como treinador, né? Às vezes, quando eu envio lá a minha anamnese inicial aos novos atletas da minha CC. Ó, aí sim, hein? Desculpa, Murilo, aqui foi tão bonito que eu tive que interromper. Para quem está só ouvindo, gente, a Marina acabou de tomar uma água aqui, quer dizer, não sei se é água, na caneca do quilômetro 41 e foi uma cena bonita. Foi bom, é isso aí. E então, quando eu mando essa anamnese para os meus alunos novos, né, muitas vezes eles falam, tô fazendo dieta. Aí quando eles colocam, tô fazendo dieta, aí tem uma outra pergunta: você tem acompanhamento nutricional? Eles põem lá, às vezes não. Aí é uma das primeiras perguntas que eu faço: essa dieta é muito restritiva? Que a primeira coisa que as pessoas fazem é tentar tirar o carboidrato da rotina delas, achando que isso vai fazer com que elas emagreçam mais. E aí há uma grande preocupação, porque provavelmente essa pessoa não vai conseguir desempenhar tão bem nos treinos quanto uma pessoa que tem uma dieta com carboidrato, né,
na sua devida proporção ali e tudo mais. Então é uma pergunta que eu faço porque a pessoa que não consome carboidrato da forma adequada não performa tão bem, vai ficar de mau humor, não é uma pessoa que vai desempenhar tão bem, eu preciso levar isso em consideração com certeza, né? Então foi legal você ter mencionado isso, né? Carboidrato não é vilão, ele é fundamental para o nosso desempenho físico, né? Para a nossa energia. E além disso, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que o carboidrato ele também é muito importante para muitas outras funções do organismo, né? Então tem assim funções, por exemplo, do sistema imunológico. O nosso cérebro tem um consumo quase que exclusivo de carboidrato. Ele usa também uma outra molécula que a gente chama de corpos cetônicos, mas principalmente ou preferencialmente ele usa carboidrato como fonte de energia, né? E a gente tem, assim, diversas funções que eu poderia ficar aqui o dia inteiro listando do papel, da função, da importância desse nutriente no nosso organismo. Então, não é só pensando no esporte, mas também na parte de manutenção, assim, sabe, de questão de balanço de saúde como um todo, né? Legal. Eu acho que hoje o que a gente precisa sempre pensar é dosar este carboidrato Muito e consumir na proporção e na qualidade correta. Eu acho que esse é uma das preocupações, um ponto de atenção que a gente precisa ter, né? É legal. A gente tá falando aqui do carboidrato, né, Marina, especificamente, mas isso vale para todos os nutrientes, né? É o equilíbrio, é você ter todos eles na sua rotina alimentar, é muito mais assim, controlar a quantidade, verificar se a pessoa não está exagerando, adaptar para as necessidades dela, né? Eu, por exemplo, a Marina também me ajuda na parte de alimentação, né, da minha rotina de treinos, etc. E atualmente estou treinando para uma maratona, né? Então, muitas vezes a gente faz ali um aumento da ingestão de carboidratos de forma estratégica. Então, é muito mais essa questão, né? A gente entender a necessidade do atleta e fazer um plano mais personalizado possível para aquelas necessidades, né? Então, todos os nutrientes são importantes, né? Perfeito. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é do papel, além de tudo isso que vocês já falaram, mas assim, o carboidrato, ele tem uma diferença, né? No momento em que alguém começa a fazer uma atividade física, na maneira como o nosso corpo consegue utilizar, o carboidrato não é a única fonte de energia, né? Isso é importante ser dito. Então, qual que é a diferença entre o nosso corpo utilizar gordura como fonte de energia? Qual a diferença entre o nosso corpo utilizar o carboidrato? E a gente sabe que a gente tem capacidade de pegar a proteína, quebrar e transformar em energia também, né? Que isso é algo que normalmente a gente até não quer, né? Mas o que faz o carboidrato ter essa diferença em relação a esses outros dois macronutrientes? Então tá bom, então vamos começar pelo começo para a gente poder organizar aqui as ideias, né? Então, eu tenho 3 macronutrientes. Então a gente já sabe isso muito bem, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. As proteínas a gente até já falou, né, num podcast aqui, do papel dela, que é muito importante na questão estrutural e na manutenção da massa muscular. Então o nosso corpo, ele usa um pouco, sim, de aminoácidos, né, dessas proteínas, como fonte de energia, mas é pouco, é muito pouco, assim, só para a gente ter uma ideia de 10, 15% é utilizado para gerar energia. E depois a gente tem 2 macronutrientes, que são os carboidratos e as gorduras, que são excelentes fontes de energia, tá? Então, isso é muito importante que a gente realmente ressalte. Mas, quando a gente fala de exercício físico, para eu poder utilizar a gordura como fonte de energia, eu preciso da utilização do oxigênio, tá? Então, por que é importante eu entender isso? Que para eu utilizar, então, a gordura para gerar energia, eu preciso de diversas reações no meu corpo, e isso torna um processo custoso, tá? Então, eu tenho um custo metabólico para que haja produção de energia. Tanto é que se eu tivesse, por exemplo, uma dieta exclusiva de gordura, tá? Isso não acontece no mundo real, mas se eu tivesse aí num laboratório, né, pensando que se eu tivesse uma dieta exclusiva de gordura, e se eu fosse fazer exercício físico, é muito curioso que esse indivíduo, ele não ia conseguir realizar atividades de alta intensidade. Em atividades de intensidade leve ou moderada, ele vai fazer essa atividade muito bem, porque a gordura, por ser excelente fonte de energia, mas ter um fornecimento mais lento, então
atividades de mais leve e moderada intensidade, ele vai conseguir desempenhar muito bem. Diferente do carboidrato, que o carboidrato ele consegue fornecer energia com a utilização do oxigênio, mas também sem a utilização do oxigênio. Então, em linhas gerais, a utilização do carboidrato como fonte de energia, ela consegue ser muito mais rápida. Então, falando de esporte, eu consigo, em atividades de alta intensidade, utilizar principalmente o carboidrato como fonte de energia e de uma forma muito mais eficaz, muito menos custosa para o meu organismo. Então, gordura e carboidrato são ótimas fontes de energia. Porém, quando a gente fala de exercício físico, a depender da intensidade que eu treino, pode ser um fator limitante. Ou seja, se eu consumir primariamente, né, ou primordialmente gordura, eu não vou conseguir performar exercícios de alta intensidade, eu vou sofrer, eu não vou realmente ter energia suficiente para sustentar esse exercício nessa intensidade mais aumentada, o que é diferente do carboidrato. E aí que entra a vantagem de eu consumir um macronutriente que me forneça energia de uma forma rápida, com ou sem utilização de oxigênio, onde eu consiga, de repente, fazer um exercício de intensidade leve e moderada, e eu vou ter essa utilização de carboidrato, mas quando eu precisar dar um pique, por exemplo, na corrida, enfim, qualquer exercício, inclusive intermitente, né, que eu preciso aumentar a intensidade, o carboidrato vai estar lá, ele vai ser uma molécula de rápida provisão energética. Então, ele ganha uma vantagem nesse sentido, quando o assunto é atividade física, desempenho, performance e etc. Não sei se ficou muito confuso. Não, ficou claríssimo. Não, ficou perfeito. E aí, fazendo uma extrapolação disso que a Marina falou para a corrida, mais especificamente, né, para as pessoas entenderem, a Marina falou ali de vias metabólicas que utilizam oxigênio, que não utilizam, né, o carboidrato, a gordura, e a via do carboidrato ali, né, de forma a fornecer energia de maneira mais rápida, né, e aí isso faz com que a gente consiga desempenhar exercícios de mais alta intensidade. Passando isso para a corrida, é importante para os nossos ouvintes entenderem que qualquer distância ali acima de 800 metros, né, mais ou menos, a pessoa já tem uma predominância do metabolismo aeróbico, né, como principal fonte ali de energia. Quando a gente vai migrando para provas mais longas, né, a predominância do metabolismo aeróbico fica cada vez mais presente, né, e o anaeróbico vai diminuindo. Então, por exemplo, comparar uma prova de 5 quilômetros com uma maratona, todos os metabolismos estão ali presentes, mas a gente tem ali numa prova de 5 quilômetros o anaeróbico mais presente ainda, ou seja, a pessoa utilizando mais ali substrato de carboidrato como principal fonte de energia, e quando a gente vai passando para provas mais longas, a gente vai tendo ali mais a participação de fontes aeróbicas, metabolismo aeróbico, fontes de gordura, etc., mas nunca a gente consegue isolar essas fontes, né? Então, isso é bem interessante a gente mencionar para os ouvintes entenderem também. Murilo, depois ouvindo você falar isso, veio na minha cabeça aqui que tem até um certo paradoxo, que é o seguinte, você acabou de falar, né? Quanto mais intenso, mais a gente depende aí do carboidrato, e quanto mais longo, teoricamente, menos a gente... Mas, na verdade, isso é verdade, né? Mas, assim, quando a gente pensa em suplementação, acho que me corrija se eu estiver errado, Marina, a suplementação ela acaba sendo mais importante nas provas mais longas do que nas provas mais curtas. Como que a gente resolve esse aparente paradoxo aqui? Então, assim, o que a gente pode pensar, né, é um pouco assim a função do carboidrato, então acho que como principal fonte de energia, né? E aí, eu não comentei que o carboidrato ele fornece energia no momento que você consome ele, mas a gente também tem a forma de reserva de carboidrato. E aí eu preciso falar do glicogênio, tanto hepático quanto muscular. E o que a gente sabe é o seguinte, que o tempo de fadiga, ou o indivíduo entrar em fadiga, está diretamente relacionado com a quantidade de glicogênio que esse indivíduo tem dentro do músculo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, como é que eu aumento, como eu manipulo essa quantidade de glicogênio? O glicogênio, então, é reserva de glicose dentro do meu músculo, né? Vou pensar só no glicogênio muscular agora.
É por meio da dieta. Então, se eu consumir carboidrato pela dieta, eu vou aumentar essa quantidade de glicogênio dentro do meu músculo. E se vamos pensar que eu não consumo nada, vou correr em alta intensidade em jejum. Bom, eu vou conseguir desempenhar esse exercício? Vou. Por quê? Porque eu tenho a minha reserva de glicogênio. Só que essa reserva, se você for utilizando ela, ela tende a ir, né, a sendo depletada, né, a gente diminui esses estoques, até que uma hora o indivíduo não consegue mais fazer, né, o exercício, né, o estímulo que ele está sendo submetido. E aí ele entra em fadiga. Então, isso é uma coisa super importante, porque quando a gente pensa na questão da distância, então não só mais em intensidade, quando agora eu estou falando de tempo, o glicogênio, ele é igualmente importante, porque conforme você vai desempenhando o exercício físico, e você vai usando nessa combinação de substratos, você usa gordura, mas você também vai usar essa reserva. Só que quando essa reserva chegar ao limite muito próximo, né, do fim, esse indivíduo ele vai entrar até precocemente em fadiga. A gente até usa o termo, né? Ele quebrou. A pessoa não consegue assim desempenhar como ele desempenharia. Ele percebe que ele diminui a intensidade e que já fica algo muito custoso para ele continuar. Então, para a gente poder entender essa questão do carboidrato, a gente valoriza muito ele em atividades de alta intensidade, Legal. mas quando o assunto é duração, igualmente eu preciso me preocupar em preservar esse conteúdo de glicogênio. E como que eu preservo o glicogênio? Como que eu evito usar, né, algo que está guardado dentro do meu músculo? Não usando e consumindo de forma oral. Então, se eu consumir carboidrato durante o exercício físico, que aí vem a ideia da suplementação, eu consigo poupar esse glicogênio, porque em algum momento ele vai ser utilizado. Quando eu aumentar um pouco mais a intensidade, enfim, ele vai. Só que essa taxa de quebra, né, de utilização, vai ser menor. E esse indivíduo, ele consegue prolongar a atividade até que ele termine o estímulo que ele está fazendo, né? Então, torna-se muito relevante o consumo de carboidrato durante o exercício físico para longas distâncias, quando a gente tem um aumento da duração da atividade física. Legal. Então dá para dizer que é ou longa duração ou alta intensidade, e se tiver os dois, mais ainda. É isso, no final das contas. Perfeito. Perfeito. E aí, só puxando o gancho aqui para a próxima pergunta, alguns dos nossos ouvintes devem estar pensando assim, mas o Murilo falou ali numa prova de 5 quilômetros, ainda é mais intensa, então eu vou utilizar mais carboidrato como fonte de energia. Preciso, então, tomar ali um gel de carboidrato durante a minha prova de 5 quilômetros, ou não preciso? Será que eu já tenho carboidrato suficiente para essa duração menor de prova, né? E aí, ao mesmo tempo, os nossos ouvintes podem pensar, poxa, então tá, uma maratona, que a intensidade é mais baixa, então eu vejo as pessoas suplementando com um gel de carboidrato, por exemplo, né, ou qualquer outra fonte de carboidrato. Por que na maratona, né, eu preciso então suplementar? E a Marina já deu ali uma deixa, né, que é muito por conta da duração, né, do exercício, e por mais que a intensidade não seja tão alta quanto uma prova de 5 quilômetros, a gente sabe que a gente pode bater ali pode quebrar, né, na maratona, tem aquele famoso muro ali perto dos 30, 32 quilômetros, que é normalmente quando a pessoa acaba acabando com seus estoques de glicogênio muscular se não for bem suplementado, né? Então explica pra gente um pouquinho, Marina, quando então suplementar com carboidrato. Bom, então a gente tem recomendações já muito bem definidas, Legal. tá? Eu acho que isso é muito importante, que eu não estou tirando da minha cabeça, não fui eu que criei isso, a gente já tem, assim, Ótimo. inclusive, né, o Comitê Internacional Olímpico, a gente tem o Instituto Australiano de Esporte, então a gente já tem várias aí instituições, né, que criaram guias, né, específicos para consumo de carboidrato, de tão importante que ele é, né? Então, vamos começar pelo começo. A gente tem que, então, entender que a administração de carboidrato, ela depende da intensidade e da duração, como a gente já comentou.
Dito isso, é que vem as nossas recomendações, que variam de acordo com essas duas variáveis, tá? E Perfeito. até isso é uma coisa super importante de a pessoa conhecer, né, qual a intensidade que ela faz o treino ou ela corre uma prova e etc, porque isso vai mudar de acordo com o estímulo que ela der. Mas para a gente ter isso claro, vamos então pensar que em atividades curtas, de até 1 hora, eu não preciso fazer consumo nenhum de carboidrato, tá? Uhum. Então, se eu tiver um tempo até 1 hora, olha, água ou até mesmo nada já é o suficiente. Por quê? Porque você vai usar as suas reservas, você vai usar, inclusive, o carboidrato circulante né, da tua corrente sanguínea, que se eventualmente você comer alguma coisa, do café da manhã, no almoço, enfim. Então, você tem uma utilização daquela glicose que circula e você vai usar suas reservas e não é um tempo suficiente para você ter um prejuízo de desempenho, tá bom? Então, Independentemente da nada. intensidade. Exato, tá ótimo, assim, até 1 hora. Se você tiver uma intensidade maior, tá? Então, se você estiver fazendo uma intensidade alta, talvez você se beneficie com alguma quantidade de carboidrato. Quanto? 15 a 20 gramas de carboidrato naquele momento. Então, 45 minutos de alta intensidade, essa pessoa pode se beneficiar de de uma pequena quantidade, tá? Perfeito. Uhum. 2 motivos. Não posso consumir muita coisa de carboidrato, porque eu posso, inclusive, ter algum desconforto gástrico, que daqui a pouco a gente fala a respeito, tá? Então, mas a quantidade em alta intensidade é uma preocupação. E olha que curioso, se eu estiver fazendo um exercício de alta intensidade, e se de repente eu não quiser ingerir o carboidrato, tem uma técnica que a gente chama de bochecho de carboidrato. Você coloca uma solução de carboidrato, ou de repente uma quantidade específica de carboidrato na boca, né? Mistura com água, se for o caso do gel, faz aí um bochecho e cospe. E Caramba. curiosamente, esse bochecho, ele vai ter um estímulo central para estimular esse indivíduo a correr mais, melhor, sobretudo às vezes no final, naquele sprint final de corrida e tal. Isso funciona muito bem em atividades de curta duração, onde o consumo não é necessário, mas ter alguma fonte de carboidrato na boca pode ser interessante para a gente diminuir o que a gente chama de percepção subjetiva de esforço, sabe? Aquele Caramba. estímulo, aquele Nunca tinha ânimo. ouvido falar disso. Mas não é porque você Bochecho. absorve pela mucosa. É só o efeito do carboidrato na parte mental. Exatamente. Então, o que que os pesquisadores eles comentam, né? Em atividades de alta intensidade, curta duração, você ter o carboidrato na boca, como a gente tem receptores, né, de carboidrato, esse estímulo ele não é periférico, ou seja, você não vai pegar esse carboidrato e vai colocar dentro do músculo para dar mais energia. Não seria esse o efeito, né, a explicação fisiológica. E sim por um estímulo central. E aí eu vou fazer uma brincadeira, né, um comentário, que assim, quando a gente come, por exemplo, um doce, qualquer fonte de carboidrato, a gente sente um prazer momentâneo muito gostoso, né? Uhum. Então, aquele dia meleca, que a gente, putz, deu tudo errado, você fala, meu, eu preciso... Às vezes as mulheres têm muito isso, tá? Não são só as mulheres, mas às vezes tem, eu preciso comer um doce, um chocolate, eu tô de TPM, enfim. E dá aquela explosão de prazer. É mais ou menos isso. Por quê? Porque o carboidrato ele estimula sítios de recompensa, sabe? Aquele prazer momentâneo. E durante o exercício, putz, você tá lá no seu máximo esforço. O que você precisaria? Às vezes é só de um estímulo, né? De recompensa, dando assim, um conforto. E aí, é óbvio, é central, né? É cerebral, para que você consiga desempenhar melhor. É impossível de Interessante. dizer isso, mas também acho que deve ter um lado, né? E aí é campo da suposição, tá, gente? O nosso corpo, quando tá muito quente, quando você tá fazendo uma atividade muito intensa, ele tem um mecanismo de proteção, do tipo, para de fazer isso que você pode fazer mal a si mesmo. Então o cérebro começa a enviar sinais do tipo, para, meu filho, para. No momento que você tá lá, vamos supor, fazendo uma alta intensidade, depletando carboidrato, ele começa a falar assim, meu Deus do céu, o negócio tá ficando feio aqui. E aí você sente a própria gustação de algo doce, fala, opa, tá entrando carboidrato? Então calma, talvez não esteja
tão complicada a situação assim. Então pode ser que tenha aí um mecanismo de assim, tá bom, então, e por isso diminua a percepção do esforço. O nosso cérebro é muito louco. A gente falou aqui em alguns momentos aqui sobre o calor tem muito disso, né? A percepção de esforço aumenta porque o corpo fala, você está esquentando, está muito calor, você está desidratando. Ele começa a meio que obrigar você a falar, para, né? Então acho que essa parte mental aí é muito interessante, eu confesso que eu não tinha pensado nisso. Muito, muito. Então pode ser uma alternativa sem eu precisar ingerir, tá? Porque assim, realmente, pensando no músculo, em termos energéticos, a gente não teria necessidade de fazer o consumo de carboidrato. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque a gente até vê as pessoas assim, às vezes vão fazer uma corridinha leve e tal, e vão tomar um gel. E às vezes não precisa tomar nada, sabe? Não precisa fazer nenhum consumo, porque o carboidrato ele não é um fator limitante para a realização, né, daquela atividade. Agora, o cenário muda quando a intensidade aumenta ou até mesmo a duração. Então, quando eu falo de exercícios de alta intensidade, então que prolonga-se por 45 minutos e que chega assim mais de 1 hora e 15, tá? Eu gosto de usar esse número de 1 hora e 15, porque a partir daí você já precisa de alguma fonte de carboidrato. Tá? Então, sempre essa combinação, intensidade e duração. Se a intensidade continua alta e você vai prolongando, ou mesmo se você só prolongar uma atividade de mais moderada intensidade, você começa a ter a necessidade de uma fonte de carboidrato. Tá? Maria, então só para a gente pontuar aqui e ficar prático para os nossos ouvintes. Então, alta intensidade 45 minutos, moderada, leve intensidade a partir de 1 hora. Isso a gente está falando, vamos falar num contexto de treino, não no contexto de prova. Depois a gente fala no contexto de prova. Então, no contexto de treino, seriam essas recomendações. E qual a dose? Boa. Dose, muito importante. 30 gramas de carboidrato, tá bom? Então, assim, para a gente fazer... Por hora. Por hora, exato. Muito bem colocado. Por hora. Então, se eu tiver um exercício de mais ou menos 45 a 75 minutos, 30 gramas de carboidrato por hora, tá bom? Então, se você vai fazer em 1 hora, 1 hora e 10, um gel, 30 gramas, ou uma solução de a maioria tem 20 e pouquinho, né? 20 e pouquinhos, etc. Hoje em dia as marcas estão fazendo de 30. Tem várias marcas já com géis de 30. Isso é bem interessante. E é sempre bom a gente ver rótulo, tá? Já até estimulo isso, que a gente, ao comprar um gel, se for comprar o gel, já vê a marca, já vê ali, não só a marca, mas, né, o rótulo, para ver quanto de carboidrato, etc., que é bastante importante que a gente saiba disso. E aí, se a gente aumentar ainda mais a duração, a gente vai precisar, inclusive, de mais carboidrato por hora. Legal. Então, atividades um pouco mais curtas, 30 gramas por hora é suficiente. Agora, se a gente prolongar, então uma atividade que vai aí de 1 hora, de alta intensidade, ou até num período de 2 horas, 2 horas e meia, 30 gramas pode até ser pouco. A gente pode até aumentar para 60. Então, a gente fica com uma janela de 30 a 60 gramas por hora de carboidrato. Então, vou pegar o exemplo. Se a gente vou pegar um gel que tenha 20 gramas. Perfeito. E eu vou correr por 2 horas. Então, a cada 20 minutos, eu consumiria uma fonte, né, uma fonte de carboidrato, ou seja, um gel, totalizando aí, pelo menos, né, 2 a 3 géis por hora de atividade física. Para quem não está acostumado, é bastante coisa. E por isso que é muito importante a gente usar os treinos para treinar consumo de carboidrato. Perfeito. Tá? Eu ia mencionar essa questão mesmo da adaptação, né, Má? Porque eu senti isso na prática, né? Quando a Má começou a me ajudar ali com as minhas estratégias de suplementação visando a minha maratona, eu estava consumindo, se não me engano, 40 gramas de carboidrato por hora, né? E eu tentei fazer uma transição para 60 gramas e senti muito desconforto, né? Gastrointestinal, não foi legal, ficava enjoado, passava o resto do dia um pouco de piriri ali, e a gente foi fazendo uma progressão, né? Uma mudança,
fazendo com que o meu corpo se habituasse, né, a esse novo consumo de carboidratos, e com o tempo eu fui conseguindo, e hoje em dia 60 gramas de carboidrato cai super bem, assim, não me gera nenhum tipo de desconforto. Então isso é muito importante, né? Tudo é treinável, né? Não só aspectos de treino propriamente dito, capacidade física, mas também a questão alimentar também, né? Não só a gente está falando de carboidrato, mas todos os pontos nutricionais também são treináveis. Então é super importante os nossos ouvintes terem isso bem claro, né? A gente precisa se adaptar a essas alterações que a gente vai realizar na nossa rotina. Tenho mais uma dúvida sobre o timing. Então, o que às vezes eu já fiz no passado, e hoje eu mudei, vamos ver se eu mudei para melhor, que eu pensava assim, pô, é a partir de 1 hora, então eu esperava dar 1 hora, e aí eu começava a suplementar. Tá certo? Não está certo, está totalmente equivocado. Boa, então eu mudei pro certo, acho. Exato, porque a gente pensa, né, quando a gente fala de recomendação, e óbvio, eu que pôs tudo isso já há uns anos, eu falo de olho fechado e para mim é muito fácil o entendimento, mas a gente às vezes pode confundir quando fala 30 gramas por hora, então automaticamente pensa, bom, passado a primeira hora eu tomo carboidrato. Exatamente. Se você fizer isso, nessa 1 hora que você não faz nada de nenhum consumo, você já depletou as tuas concentrações de glicogênio e você já está muito próximo da tua fadiga, né? Já está assim, quebrando praticamente. Então, não é interessante fazer neste momento. Timing, quando eu começo a tomar o carboidrato, mais ou menos uns 20, 30 minutos depois do início da atividade física, né? Então, começou lá a correr, passou 20 minutos, você já pode fazer o consumo da primeira porção de carboidratos, se você fizer o uso aí, por exemplo, de 60 gramas, né? E aí, a cada 20 minutos, você consome 30 gramas para em 1 hora você consumir essa quantidade. Então, eu gosto de pensar o seguinte, a gente, por enquanto, falou das dosagens de 30, né, até 60 gramas. Então, dosar isso em 1 hora. Se você for consumir 30 gramas, então, passados 30 minutos, você faz o consumo de 30 gramas, certo? Uhum. Se você vai, de repente, consumir 60 gramas, a cada 20 minutos você consome a primeira porção e depois de 20 minutos você consome, né, a segunda porção de carboidrato, o segundo gel. E aí, então, a cada 20 minutos você passa a tomar 30 gramas de carboidrato. Então, é sempre dentro da hora, tá? A quantidade por hora. Senão a gente vai estar correndo atrás do prejuízo, né? Ao invés Exato. de evitar com que os estoques de glicogênio comecem a cair, a gente já vai estar com eles reduzidos e vai ficar tentando ali enxugar gelo, né? Na verdade, né? Exato. Então, acho que o que é importante a gente ter claro, né? Ou as pessoas que forem fazer uso do carboidrato é o quê? Para que serve esse carboidrato? Ele serve para me fornecer energia, né? Então a gente consome, nosso intestino absorve e vai cair na corrente sanguínea. E aí o nosso músculo, quando a gente estiver em atividade, ele vai pegar essa glicose circulante para usar como fonte de energia e vai poupar o nosso glicogênio. Então é para isso que serve o consumo desse carboidrato. E se a gente fizer de tempos em tempos, a gente está sempre fazendo a manutenção dessa glicose, né? Então, por isso que estrategicamente é também consumir de forma aí paulatina ou administrar de tempos em tempos, e não tudo de uma vez. Tá. E deixa eu tirar uma dúvida, Marina. Aqui são uma dúvida, acho que que talvez algumas pessoas possam estar ouvindo. A gente está entendendo que a suplementação durante o treino, a ideia é justamente não perder performance e você conseguir dar o estímulo, fazer aquele treino, ter talvez não quebrar no meio de um treino longo e não conseguir completar. Mas e eventualmente alguém que corre e não está tão preocupado com performance? Faz sentido suplementar no treino com carboidrato? Qual que é a sua opinião? É tão difícil opinar isso, porque eu acho assim, André, vai muito do objetivo da pessoa, tá? Eu acho que assim, se a pessoa tem o objetivo de correr só para realmente fazer uma atividade, uma coisa leve, moderada, olha, ela pode fazer o exercício pelo tempo que for, que tudo bem, assim, ela não vai ter prejuízo, sabe, de desempenho, se ela não está muito conectada com questões de parâmetros, né, de tempo, intensidade, não há necessidade alguma de ela fazer o consumo de carboidrato,
tá? Uhum. É claro que talvez vai chegar uma hora que ela talvez perceba que tá mais difícil e tal, mas vai bem, Talvez vai bem. a sensação da corrida fique um pouco mais custosa, assim, mais difícil. É isso, mas vai bem porque ela vai utilizar a gordura como fonte principal de energia, né? Perfeito. E é uma reserva, assim, quase que ilimitada. Então, De dá gordura, né? muito bem para fazer, né? Exato, de gordura. Uhum. Então, muito bem para a gente correr. Tanto que aquelas pessoas que acordam de jejum e vão correr e conseguem correr na boa, assim, não precisa tomar nada e, sabe, termina o treino super bem e tal. Agora, quando a gente começa a falar em performance, melhorar tempo, né, agora que eu estou fazendo os treinos de corrida, a gente Uhum. sempre muda os estímulos, né? Faz estímulos de mais alta intensidade, Uhum. treinos longos e de alta intensidade. Uhum. Então, a gente percebe que começa a ficar mais custoso se eu não tenho o Perfeito. carboidrato, né? Tá. Então, acho que vai tudo de acordo com o objetivo que a pessoa tem. Legal, legal. Com certeza. Dentro dessa. Desculpa, Murilo, só pegar um ponto aqui. Uma coisa que eu acho um pouco interessante é que carboidrato, gente, a gente não quer demonizar, mas carboidrato tem calorias. A gente sabe que. A gente já tem um episódio de se corrida emagrece ou não, com a doutora Juliana, endocrinologista. E a gente sabe, a gente falou lá que assim, para emagrecer a gente tem que ter déficit calórico, né? Eu não sei de cabeça quantas calorias tem um gel de carboidrato, mas deve ser umas 100 e alguma coisa, imagino eu. Uhum. E aí quando você fala, sei lá, a pessoa vai correr uma maratona, né? Eu geralmente nas minhas maratonas consumo uns 6 géis para cima. Tem um aporte calórico ali significativo. Para aquela pessoa que está buscando emagrecimento, o gel de carboidrato pode atrapalhar nesse processo ou não? Se a pessoa fizer exercício físico e se tiver essa necessidade durante, que eu acho que vai muito dessas recomendações que a gente acabou de falar, esse carboidrato ele vai ser utilizado como fonte de energia imediata para o exercício, né? Uhum. E aí uma preocupação que eu teria é muito mais assim, primeiro, verificar se está tendo um excedente de carboidrato, se a pessoa está consumindo mais carboidrato durante o exercício do que ela realmente precisa, Certo. e também fora do exercício físico, né? Então, assim, Sim. nas outras 15 horas do dia, como que está esse ajuste de carboidrato, né? Legal. Que também acho que é às vezes umas coisas que as pessoas pecam um pouco, né? Elas já ficam super preocupadas, fazem certinho o consumo de carboidrato durante e tal, mas esquecem do resto do dia, né? E Perfeito. às vezes pode ser para mais, pode ser para menos, e a gente acaba piorando, né? Atrapalhando, inclusive, esse processo de emagrecimento, né? Legal. Então tem que fazer parte do plano completo, não é o momento da suplementação do intratreino e fora, é o pacote das 24 horas e aí tem que ver se cabe nesse pacote, né? Acho que aí... Exatamente. Maravilha. Perfeito. Pensar no todo, né? Entender também que a quantidade de calorias que a gente gasta numa sessão de treino não são só aquelas calorias, né? A gente tem as calorias que a gente gasta depois para se recuperar, para construir massa muscular, para recuperar de microlesões, etc. Né? O metabolismo fica acelerado por muito mais tempo após um exercício, né? Então, não é uma preocupação assim tão grande, né? Desde que a gente pense no consumo como um todo. E aí, Má, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente está falando sobre suplementação de carboidrato, e a gente sabe também que a gordura, né, como fonte de energia é muito importante. A gente já mencionou isso anteriormente, e você muito bem falou que é uma fonte praticamente que infinita de energia, né? A gente poderia passar dias fazendo exercício utilizando a nossa gordura corporal como fonte ali energética. De alguma forma, a gente habituar o nosso corpo a receber esse carboidrato durante o treino pode fazer com que a nossa utilização de gordura como fonte de energia diminua, né, essa nossa capacidade, a gente fica mais dependente do carboidrato e menos da gordura, e se sim, tem alguma estratégia que a gente possa utilizar para minimizar esse efeito? Olha, essa pergunta é uma pergunta, assim, não é fácil de responder, porque a resposta é sim, tudo bem. Se eu consumo mais carboidrato, o meu corpo ele vai dar prioridade para o consumo de carboidrato como fonte de energia. Então, eu passo a oxidar mais carboidrato, né?
Que, por outro lado, se eu não tiver o carboidrato, o meu corpo ele vai começar a oxidar mais gordura, né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. Então, na ausência do carboidrato, ou uma diminuição desse consumo de carboidrato total do dia, eu começo a desenvolver toda uma maquinária, tá? Então, em termos de enzima, de adaptações mesmo, para eu começar a oxidar, utilizar mais a gordura como fonte de energia, tá? Então, eu vou tentar explicar isso devagar para a gente poder entender se vale a pena ou se não vale a pena, tá? Boa. Então, isso é uma estratégia, inclusive, que a gente usa na nutrição, que é o que a gente chama de periodização nutricional. A gente tem a periodização de treino e a gente também tem a periodização nutricional. E, por vezes, durante um acompanhamento nutricional para o indivíduo que faz exercício físico, a gente diminui o consumo de carboidrato estrategicamente para que o indivíduo ele fique mais capaz de queimar gordura e poupar aquele glicogênio, tá? Então, veja que o meu racional ainda é a preocupação do glicogênio, né? Então, tudo bem, se eu tiver mais mitocôndria, que são as usinas que queimam aí a gordura, se eu tiver realmente todas as enzimas para tornar esse processo mais eficiente, eu poupo mais glicogênio. Então, se eu diminuir carboidrato pela dieta, eu estimulo o meu organismo a fazer isso. Ótimo. Porém, a gente volta a cair naquela questão. Quando eu treinar ou fizer alguma atividade de alta intensidade, eu vou precisar do carboidrato. E mesmo que eu esteja com o meu organismo super bem treinado para queimar a gordura, eu ainda sou carboidrato dependente, glicose dependente. Então, eu vou precisar dessa glicose. Então, o que a gente faz? A gente adapta nosso organismo para queimar mais, né, gordura em momentos estratégicos, quando a intensidade do treino for mais baixa, que eu não vou ter perda de performance, e ao mesmo tempo eu forneço carboidrato quando eu realmente preciso, que são atividades de mais alta intensidade, né, para eu realmente ter também essa adaptação. Então, assim, respondendo a pergunta, se eu consumir carboidrato, eu deixo de queimar gordura? Eu não deixo de queimar gordura porque vai depender muito da intensidade que eu treinar, que eu fizer o exercício físico, né? Mas é real que se eu diminuo o carboidrato, eu passo a oxidar mais gordura. Isso é bem complexo. Eu já vi, assim, pessoas que às vezes até defendem isso de uma forma, assim, super arraigada, né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso aí em seguida. O correr em jejum, ou não suplementar com carboidrato nunca, para no dia da prova suplementar e aí ter você já está treinado a correr sem, vai ser melhor ainda. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, tem um racional, mas também tem riscos. Eu acho que essa pessoa, vamos supor, né, que seria o extremo, nunca usa o carboidrato, exceto no dia da prova. Legal. Talvez você tenha ali um sistema de consumo de gordura, de usar gordura super adaptado. Mas será que você vai conseguir lidar com esse carboidrato que você nunca toma? Você vai chegar no dia da prova, você vai tomar? Será que você vai conseguir utilizar todo esse carboidrato? Será que você não vai passar mal? E outra, será que esse incremento, porque você tem a parte de uso da gordura muito adaptado, compensa todos aqueles treinos que talvez você não conseguiu performar 100% porque você estava privado de carboidrato? É super difícil de responder. Né? Acho que talvez cientificamente, se alguém tiver alguma referência, seria interessante, mas eu acho que não temos essa referência. Mas racionalmente, acho que tem benefícios e tem riscos, né? Eu acho sim, isso é super importante e hoje a gente tem alguns estudos bem legais mostrando essa questão da periodização, né? Então, assim, você treinar com baixa disponibilidade de carboidrato sempre e só no momento da prova você aumentar o consumo dele, isso pode trazer prejuízos, inclusive de performance. Por quê? Porque durante os treinos você não vai conseguir treinar na sua melhor capacidade. Perfeito. Porque treinos de boa qualidade também você precisa elevar a intensidade. Aí depois o Murilo pode falar melhor do que a gente.
E aí você começa a ter perda de performance. E não só perda de performance, como você tem mais risco de lesão, isso já está documentado. E além disso, você pode também deprimir o seu sistema imunológico, porque você, como eu comentei lá no comecinho do podcast, os carboidratos têm um papel muito importante no nosso sistema imune. Então a gente tem essas desvantagens. Pô, eu adapto meu corpo, mas ao mesmo tempo eu tenho mais chance de lesão, eu treino pior, perco desempenho e ainda posso ter aí as condições oportunistas, né, pós-prova, que a gente sabe que às vezes você tem uma janela imunológica, de uma diminuição do sistema imune, e a pessoa às vezes fica, às vezes até natural, né, fica com um pouco de gripe, vocês até gravaram um podcast sobre isso e tal. Então, eu acho que é uma conta que a gente precisa ser muito inteligente para fazer. Então, esse era um modelo de periodização que antigamente se usava. Hoje, a gente já não opta mais por esse modelo e a gente faz uma mescla, né, de consumo de alto e baixo carboidrato ao longo da semana, né, valorizando o consumo de carboidrato antes, né, de um treino de alta intensidade, mas eu posso diminuir o consumo de carboidrato se eu fizer um treino de intensidade moderada ou leve, né? Então, eu vou brincando um pouco com essa, com a dieta, a depender da intensidade do treino, bem como da duração, né? Então, precisa ser muito bem organizado para a gente não ter prejuízo. E nesse último modelo que eu falei, aí sim você tem melhora de performance, você não tem a piora do sistema imunológico, e você tem as adaptações positivas, e ao mesmo tempo você não deixa de ter o carboidrato quando você realmente precisa dele. Legal. Pois é, eu acho que essa estratégia de você não suplementar com carboidrato durante a sua rotina de treinos e deixar só para a prova, ela é muito perigosa, né? A chance da pessoa ter algum desconforto no dia da prova é enorme. A gente sabe que, por exemplo, com treinos de mais longa duração, né? Como a gente falou ali no episódio sobre treinar ou não doente, a gente falou sobre o efeito da imunossupressão, né? Que os treinos de mais longa duração geram no nosso organismo por até 72 horas depois daquela sessão de treino, é muito complicado, é muito perigoso, né? Então a gente tem que fazer de tudo para tentar manter o nosso sistema imunológico o mais em dia possível ou menos debilitado possível, né? Já que o treino, de alguma forma, já faz com que ele fique mais afetado, digamos assim. Então não é uma estratégia que me parece ser inteligente, né? Então essa estratégia de periodização de carboidrato, a periodização nutricional, faz muito mais sentido. É uma estratégia que equilibra todos os pontos, tentando maximizar ali a performance do atleta, né? E você sabe, você me lembrou de uma coisa que eu não comentei, mas que é super importante. Pessoas que têm um baixo consumo de carboidrato da dieta acabam tendo uma diminuição dos transportadores de carboidrato lá do intestino. Então, o que quer dizer isso? Se eu não consumo tanto carboidrato, a minha digestão, ela não precisa ser tão eficiente, né, para esse carboidrato acontecer. O que aconteceria, um grande problema de uma pessoa que quase não consome carboidrato e que vai, de repente, num treino ou numa prova, tomar todos esses géis, o que vai acontecer com ela, com muita chance, né, ela ter os desconfortos gastrointestinais. O que significa isso? Ela não consegue tirar aquela glicose, aquele carboidrato do intestino para passar para dentro, né, do organismo, para essa absorção acontecer. Ela vai ter dor de barriga, ela pode ter cólica, pode ficar enjoada, Sim. que é uma coisa super desagradável, né? Então, até isso a gente tem que treinar a absorção do nosso organismo para agilizar essa retirada de carboidrato do intestino para a corrente sanguínea, né? Legal. E como que você faz isso? Comendo mais carboidrato, treinando o consumo, adaptando, inclusive, teu aparelho intestinal para que haja essa absorção mais agilizada. Como o Murilo falou, nosso corpo ele é extremamente treinável, né? Para todos. Ele tem a capacidade de adaptação, né? Incrível, incrível. E um outro ponto que a Marina comentou foi sobre a intensidade do exercício, né? Que quando a gente não suplementa com carboidrato é muito difícil manter a intensidade do exercício, né? E talvez algumas pessoas estejam agora se perguntando, mas os meus treinos longos ali para minha maratona, por exemplo, grande parte deles é feito em baixa intensidade, né? Mas aí uma ressalva aqui que é a seguinte, quando a gente fala em treino longo, a gente fala num treino, para quem não ouviu ainda o episódio sobre zona de treinamento, a
A gente fala ali em zona 2, né? Um pouquinho abaixo do primeiro limiar ventilatório, às vezes no primeiro limiar ventilatório. Mas quando a gente, entre aspas, quebra, né? Num treino, quebra numa prova, a gente não vai conseguir manter zona 2. A gente vai para zona 1, a gente vai para um ritmo muito mais baixo do que o ritmo leve que a gente deve manter nos treinos. Então, é desse tipo de quebra que a gente está falando, né? Você vai ir para um ritmo muito mais lento do que você está habituado. Então, se você está acostumado a correr a 6 por quilômetro no seu treino longo, você vai para 7, você vai para 7 e pouco, porque você não vai conseguir mais correr naquele ritmo que antes era leve. É muito mais leve do que você está pensando. Então, é muito importante você suplementar para você manter a intensidade, mesmo que seja essa intensidade de zona 2, que ainda é leve. Tá? Então, a gente fala em quebra, a gente só consegue manter um ritmo muito mais baixo do que esse. E olha, uma coisa que eu não comentei é que quanto maior for o tempo da atividade física, maior a necessidade de carboidrato, né? Eu usei lá até umas 2 horas e meia, mais ou menos, mas se a gente estiver falando de uma ultramaratona, né? 60 gramas por hora de atividade física pode ser pouco. As Sim. pessoas se beneficiariam de uma quantidade de 90 É. gramas de carboidrato por hora até 120 gramas. Então, eu acompanhei um ultramaratonista, né, que ele fez aí uma prova, eram 100 quilômetros. Era assim, eram 90 gramas de carboidrato durante as 15 horas que ele fez a prova, né? Dos mais diversos tipos. Usamos muitos os géis, mas a gente teve que ter uma variedade aí de consumo de carboidrato, até porque ficar consumindo gel o tempo todo até cansa na boca, né? Assim, é muito doce, então também acho que é muito interessante a gente sempre experimentar. Outra coisa que tem que testar, né? São os sabores, a marca, os tipos diferentes, que tudo isso faz parte do treino, né? Como que se adapta melhor a você, e é uma coisa super individual. Uma coisa que eu acho interessante, sobre essa questão, né? A gente está falando de carboidrato. As pessoas entendem carboidrato como gel. O gel, gente, foi uma maneira que a indústria criou de facilitar a ingesta de carboidratos, porque ela não é sólida, não precisa mastigar. Se você não se adapta com gel, você não precisa tomar gel, né? Você precisa consumir carboidrato. Então, só porque às vezes as pessoas acham que só o gel vai resolver. Mas acho que a Marina pode dizer de potenciais alternativas que a gente pode ter e quais são os malefícios, os benefícios comparado ao gel de carboidrato. Então, André, você explicou brilhantemente, realmente. E o gel, ele é um facilitador. Tem gente que gosta do gel porque assim não tem que pensar, já coloca lá no cinto, já vai abrindo, já está acostumado a tomar, já sabe que funciona e não quer pensar nisso, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que não gostam, ou porque às vezes é industrializado demais, ou porque o sabor é muito doce, ou porque simplesmente preferiria outra alternativa. E a gente tem várias. E aí, falo para vocês que a gente pode pensar na forma líquida, a gente pode pensar na forma sólida. Então, por exemplo, uma banana, uma bananinha seca, uma rapadura, coisas que, inclusive, a gente até poderia mastigar, mas que na corrida não fica tão confortável, que a gente pode deixar dissolver. A gente pode pensar ainda na base dos géis, né? A gente pode pensar no mel, no doce de leite, para quem gosta aí de um doce de leite, também pode ser uma alternativa, né, para fazer as vezes desse carboidrato. Não tem muita gordura, um doce de leite? Me preocupa um pouco. Não tem, sabia? Diferente de um creme, uma pasta de amendoim ou de uma pasta, sei lá, dessa creme de avelã, né? Que tem muito mais gordura. O doce de leite, ele quase não tem gordura, tem muito mais carboidrato. Um doce desses de fruta, sabe? Esses cristalizados, doce tipo de abóbora, poderia ser uma belíssima opção, goiabada, né? Então, a gente tem essas possibilidades que podem vir por meio da alimentação. E tem os líquidos, né? Que também não precisa ser suplemento. Eu posso tomar um suco de uva, por exemplo, durante uma corrida, durante né, um treino, ou às vezes até triatlon, né? Que fica muito fácil para a gente também variar, né, as nossas opções de carboidrato. É que na corrida tem um ponto importante que é a questão intestinal e a habilidade da gente mastigar. Mastigar durante a corrida não é tão confortável. Então, eu não conseguiria de jeito nenhum. Eu também não. Mas tem gente que, olha, tá tão acostumado que vai.
Então, na corrida, a mastigação eu acho que é uma questão, bem como a capacidade gástrica, para também não pesar no estômago, né? E o que explica essas pessoas que têm desconforto gástrico com gel e não tem, por exemplo, com uma bananinha? Olha, é super, super variável, né? É curioso, porque tem gente que tem muito desconforto com gel, às vezes porque é um carboidrato de muito rápida absorção, então isso pode ser uma grande quantidade, uma sobrecarga, e aí o aparelho intestinal não está pronto para absorver tudo aquilo, e por isso acaba tendo dor de barriga, diarreia. E a banana, né, uma bananinha, você tem uma digestão mais lenta, porque tem algo de fibra ali, então o processo digestório é diferente. E aí você vai, né, tendo uma disponibilidade um pouco mais lenta, né, em termos de absorção. Então, essa poderia ser uma das justificativas. Tem géis Curioso, que né? É tem muito individual, né? Também, às vezes é muito, só o paladar, né? muito. Total. Eu Muito. concordo que uma bananinha é mais gostoso do que todos os géis de carboidrato que eu já tomei, mas assim, a facilidade, bom, é que eu não sou referência, que eu falei já aqui várias vezes que eu tenho estômago e intestino de avestruz, como diria meu pai, eu sempre uso esse termo. Eu consigo tomar 10 e não acontece absolutamente nada, só fico sem fome, mas enfim. Mas cada um é cada um, né? É uma individualidade biológica aí, a palavra favorita do Murilo. Total. Mas até citando o meu exemplo ali, né? Eu uso géis de uma marca X e é interessante que muitas marcas de géis de carboidrato até disponibilizam ali uma escala de consistência. Então, além dos sabores, que é uma coisa importante para a gente levar em consideração, tem uma escala de consistência. Então, géis mais líquidos, mais pastosos, qual que você prefere, né? Isso é bem interessante, né? E faz com que a gente possa escolher aquele que mais nos agrada. Quando eu comecei a aumentar ali a ingestão de carboidrato, eu estava ingerindo a bananinha, né, com açúcar, né? A Marina deu essa sugestão para eu fazer o teste. Não me adaptei muito bem, porque tinha essa questão de precisar mastigar aquilo. E assim, eu comeria uma bananinha em 10, 15 segundos parado, mas correndo levava 2, 3 minutos. E é horrível, porque você não consegue respirar, e eu não me adaptei. E aí a gente testou a rapadura, né, que foi super legal, porque você deixa no canto da boca, em 30 segundos, 1 minuto, aquilo já está totalmente dissolvido, e é muito mais barato, né? A gente sabe que os géis de carboidrato hoje em dia, a gente tem opções baratas ainda no mercado, mas das marcas mais conhecidas, as que as pessoas mais têm utilizado, são géis relativamente caros, né? Você gasta R$10, 12, 15, até R$20 no gel de carboidrato, e aí o seu treino longo de um esporte que a gente sempre fala aqui que é democrático, acaba não sendo mais tão democrático assim, né? Você acaba gastando 80, 100 reais num treino longo, tranquilamente, né? Eu já fiz essa conta e facilmente chega a isso. Eu acho que é super importante que a gente tenha essa clareza nessas possibilidades, assim, sabe? Porque o gel é uma alternativa muito legal, mas a gente tem muitas outras, inclusive fontes naturais, alimentares, que a gente pode usar. Né? E é uma questão também, de novo, de testar, de ver o que funciona, e encaixar isso durante o treino e a corrida. E uma coisa que eu queria só comentar, para não esquecer, é que o gel, ele tem uma característica que é importante a gente também comentar. Então, para quem vai experimentar pela primeira vez um gel, não esquecer, ou nunca esquecer de tomar um gole de água, pelo menos, junto, para fazer depois essa limpeza da boca, porque ele tem uma concentração, a depender aí da consistência, que a gente fica, depois que consome, com aquela goma, parece que fica uma goma na boca, né? Então, tomar também o gel em momentos estratégicos, por exemplo, de uma prova, onde você já tem um copinho de água, um ponto de hidratação, etc., é super importante a gente fazer, para também a gente ou para a gente pelo menos diminuir esse desconforto que pode causar assim, na boca mesmo, sim, né? Sim, é legal sempre olhar dentro do episódio de estratégia de prova, a gente falou isso. Vê quando vai ter água e tenta tomar o gel, sei lá, 1 quilômetro antes do posto de água, para você logo em seguida ter essa oportunidade de meio que lavar a boca, né? Exato. Se precisar cuspir, não tem problema, né? Assim, fazer aquele bochecho que eu havia comentado, já faz uma limpeza e cospe para realmente ficar um pouco mais confortável. Dá aquela olhada pro lado, ver se não vem ninguém ali, né? Antes de Cara, cuspir. na última meia maratona, um cara quase cuspiu em mim e eu fiquei muito bravo.
Viu? Eu fiquei muito bravo, de verdade. O cara deu uma cusparada pro lado sem olhar, mas saiu assim, passou centímetros da minha perna. Foi foda. Não, tem que olhar, né? Porque acho que isso é a etiqueta do corredor, né? Você olhar pro Exato. lado antes de cuspir, às vezes até é chato falar isso aqui, mas é catarro, aquela pessoa que bota Olhar o dedo pra no nariz e trás, assou né? o Às vezes a nariz, pessoa pô, tá dá vindo uma mais olhada. rápida e você não vê. Exato, É, pelo total. amor de Deus. Marina, Mas tem vai uma. Ah, lá, desculpa. vai lá. Não, eu ia falar só, Marina, tem uma questão dos géis de carboidrato que é difícil a gente ter em outras fontes de ingestão de carboidrato, né? Que são algumas outras questões associadas, né? Como, por exemplo, o sódio, Ô a Murilo, vou te cafeína. interromper aqui, Fala, desculpa, porque uma pergunta antes anterior. da gente passar para esse bloco, é uma coisa que a gente Beleza. não falou, desculpa, Murilo, que é em relação Imagina. à alimentação. Porque eu imagino assim, Boa. o cara que vai fazer um treino longo e ele tem a habilidade de assim, não, antes de sair de casa eu como 2 pães com geleia, eu como um iogurte e uma banana e vou correr. Qual é o papel desse consumo alimentar pré-treino ou pré-prova, diferentemente de alguém que vai correr em jejum? Então, ó, logo antes de uma prova, né, esse carboidrato, esse alimento que está entrando, que basicamente o que você me citou aí são fontes de carboidrato, eles vão ser utilizados assim para disponibilizar glicose na corrente sanguínea, né? Algo a depender do momento que você consome, vai até ser transformado em glicogênio hepático, né? Mas basicamente é o quê? É você ter ali um consumo de carboidrato que ao começar a corrida, você já vai ter uma glicose, uma energia disponível e rápido na sua circulação. Tá? Então, acho que essa seria a principal função deste consumo, né, de fontes alimentares logo antes ou momentos antes de um treino ou de uma prova, né? Se a gente está falando de tempos anteriores, tá? 24 horas antes, então aquele famoso prato de macarrão antes da corrida. Esse prato de macarrão, ele já vai ser, né, utilizado para reserva. Então, ele já vai ser direcionado na forma, ser convertido na forma de glicogênio, tanto hepático quanto muscular, que é bem interessante que a gente tenha esse aumento antes de uma prova, por exemplo. Mas a pessoa não deve mudar a quantidade de carboidratos que ela vai suplementar. É a mesma quantidade que a gente falou, independentemente dela comer ou não. É a mesma quantidade, porque depois de pelo menos uns 30 minutos, 40, de novo, a depender da intensidade, ela já vai começar, já vai ter utilizado essa glicose e ela vai começar a precisar de outras fontes de energia. Então, tem um limite, né? A gente aumenta ali a nossa glicemia, a nossa disponibilidade de glicose, mas a gente vai usando, até o momento que a gente vai precisar de outras fontes para a gente manter essa glicemia, Legal. né, ela estável. E uma última pergunta, uma coisa que eu nunca tinha feito e eu fiz sobre orientação na minha última meia maratona e eu não sei se foi por isso ou não, mas eu achei que eu me senti muito bem ao longo da prova, assim, muito bem mesmo, assim, não senti nenhuma queda de performance ao longo da meia maratona, que foi eu consumir um gel, tipo assim, 2 minutos antes de largar, um com meia hora e um com 1 hora de prova, eu terminei com 1 hora e 35. Isso é uma estratégia que pode ser interessante ou é exagero? Super. A gente sabe, assim, que imediatamente você consumir um gel também é uma excelente forma de você garantir que você tem o quê? Glicose circulante já no começo da atividade, né? Então, eu acho que é uma coisa bem importante. Por que a gente consome carboidrato durante o exercício físico? Para poupar glicogênio. É interessante eu consumir imediatamente antes? Sim. Por quê? Para poupar glicogênio, para utilizar Legal, a legal. glicose. Essa glicose começa a diminuir, pum, tá na hora de eu tomar mais um gel de carboidrato para sustentar essa glicose circulante, que eu estou Legal. chamando de glicemia. Perfeito. Essa glicemia começa a cair, tá na hora de tomar mais um gel de carboidrato. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando de tempos em tempos, né, o consumo de carboidrato para manter, para sustentar o meu nível de glicose sanguínea e a minha energia vir desta glicose, né? Legal. E, de novo, o que eu estou fazendo? Poupando glicogênio. E a última pergunta que eu tenho é sobre, a gente falou bastante de treino, mas na prova, muda a dosagem de carboidrato ou não?
Não muda a dosagem. Aí na prova, o que a gente sempre pensar é que tipo de prova é, de quanto tempo, para a gente poder, né, mais ou menos entender quantos géis de carboidrato ou quantas porções de carboidrato serão Legal, consumidas. Ou seja, se vão ser 30 gramas por hora ou 60 gramas por hora. legal. Então, vai depender, provas mais longas ou provas mais curtas. Perfeito, perfeito. Legal. Show de bola. Então vou passar agora para o próximo bloco, já puxando o gancho ali daquela perguntinha que eu estava fazendo, que é sobre a associação de algumas outras coisas ao gel de carboidrato, né? E a gente sabe que aí os géis têm essa vantagem de poderem associar, por exemplo, sódio, potássio, cafeína, já vi gel também com BCAA. O que faz sentido, o que não faz, quando começar a se preocupar com cada uma dessas coisas ou não, claro que não é o tema específico aqui do episódio, mas talvez os nossos ouvintes, quando vão ali na loja, se deparem, né, com essas questões e quando devem se preocupar com isso. Bom, então eu acho que a gente pode pensar em alguns parâmetros. Por exemplo, o sódio. Por que colocar sódio dentro de um gel de carboidrato, né? Quando eu falo de absorção desse carboidrato, a gente sabe que a glicose, por exemplo, ela é absorvida por meio de um transportador que é sódio dependente. Então, se você tiver sódio, né, ou seja, o sal, né, que compõe o sal, fica mais fácil para você absorver esse carboidrato. Então, tem um racional teórico, pelo menos, que é interessante você ter ali o sal, né, o sódio, junto com o carboidrato para você facilitar a entrada dessa glicose. Tá? Então, o sódio seria interessante para isso. E também, se eu estou pensando em termos de hidratação, é um dos principais solutos que a gente perde, né, no suor. Então, a gente até percebe, se a gente transpira muito, até a nossa pele fica meio esbranquiçada, ou quando escorre uma gota de suor, a gente percebe ali o gosto de sal. Então, a gente já entende que tem bastante sódio no nosso suor. Então, também ajudaria nessa questão de se manter hidratado, de ajudar nesse Legal. controle aí de termorregulação. Então, o sódio eu acho que é um nutriente interessante para a gente ter, né? Obrigatório? Não, mas é interessante e a gente vai ver que a maioria dos géis já tem sódio por uma questão de palatabilidade e a esses benefícios fisiológicos que ele poderia ter. Perfeito. Entendi. Por isso que muitas marcas colocam mesmo com uma quantidade pequenininha de sódio ali, né? 60 miligramas, alguma coisa assim. E aí, quando já se pensa em questão de hidratação mesmo, aí as dosagens já são maiores, né? 200, 300 Exato, miligramas. exato. Entendi. Eu acredito que seja mais uma questão até de palatabilidade, sabe? Que esse sódio tá lá. Mas ele até vai ter vantagens pensando em outras questões fisiológicas. Legal, boa. Bom, cafeína. Cafeína também eu acho que é um nutriente interessante, porque a cafeína a gente já sabe, assim, já de muitos anos, que ela tem um efeito ergogênico, né? Ou seja, de melhorar Temos performance. episódio também. Então, ótimo, já vamos ouvir esse episódio, porque ela ajuda, né, também a melhorar a percepção subjetiva de esforço. A gente tem efeitos tanto centrais quanto periféricos. Então, Episódio cafeína. 26. Então, Boa. escutem lá para quem nunca ouviu. Só que a cafeína, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque vamos imaginar uma pessoa que, ao tomar o café da manhã, vai tomar uma xícara de café, tá? Então, ela já vai ter uma porção de cafeína. E aí, de repente, ela começa a consumir carboidrato durante o exercício, o treino, a prova, que também já tem cafeína dentro. E aí pode haver um excesso de cafeína sem a pessoa perceber. Isso pode, assim, primeiro, ter um estímulo excessivo, tá? Assim, às vezes até de taquicardia, né? Então, a cafeína, a gente sabe que ela atua, né, em praticamente Pode dar todos os diarreia órgãos também, né? e diarreia. E aí você fala, mas eu tomei certinho o carboidrato e tal. E aí não é o carboidrato e sim a cafeína. Então, cafeína não é para a gente ficar tomando um monte de gel de cafeína. Ela tem eu acho que um momento estratégico, que na minha opinião sempre é mais para o final de prova, se a gente está falando de uma maratona, por exemplo, né? Pode ser de repente ali o penúltimo gel, né? Na última hora, né? Até o término da prova, você de repente fazer o uso de um gel de cafeína. Então, é mais uma porção de cafeína em uma hora final
né, da sua prova. Então, é interessante, mas a gente precisa saber usar, porque senão os efeitos podem ser bem desagradáveis. A gente falou, né? Assim, eu recomendo ou escutar o episódio 26, mas evitar doses acima de 600 miligramas, se eu não me engano, de cafeína. 600 miligramas de cafeína, você tem um efeito ergogênico praticamente nulo acima disso e um acréscimo exponencial dos malefícios, né, dos efeitos colaterais. Lembrando que isso tem que, como a Marina já falou, tem que ser contabilizado. Se você tomou café antes da prova, se tomou energético, se você eventualmente tomou cápsula de cafeína. Exatamente, você tomou uma cápsula de cafeína. Então, assim, não existe, por exemplo, correr uma maratona e tomar 6 géis com cafeína. Você vai ter que pegar ali, né? E isso até tomar cuidado para tomar na hora certa. A minha última maratona eu tomei o de cafeína na hora errada. Quando eu vi, eu tinha tomado. Eu tomei no comecinho. Normalmente não me ajudou em nada, né? Foi erro mesmo. Sim. Eu abri sem olhar, tomei e falei, putz, saiu de cafeína. Que era justamente, eu tinha me programado para tomar ali no terço final da prova, né? Para ela tá atuando ali no terço final, que é onde... Então tem que ter esse cuidado, né? E a estratégia de suplementação é essa. E o BCA? O BCA. O BCA, ele, olha, vou falar, ele ganhou muita, né, visibilidade para corredores. E o grande, assim, motivo do BCA era para melhorar a recuperação muscular, mas também tinha uma teoria, tá? Teoria de ele minimizar a fadiga central, tá? Então, a pessoa evitaria, ao consumir BCA durante a corrida, que entrasse em fadiga central precocemente, né? Mas aí, apesar de novo, nesse caso de a gente ter até um referencial interessante, teórico, que fala, puxa, me convence, né? Assim, então vou fazer uso. Na prática, a gente não vê nenhuma melhora do BCA. Então, assim, não justificaria a gente ter BCA dentro, né, de um gel de carboidrato, que não vai ser assim útil para diminuir fadiga, então, porque os estudos não mostram isso, não ajudaria também no fornecimento de energia, pensando nos aminoácidos, e muito menos em recuperação muscular, porque aquele nem seria o momento para tal. Então, assim, de verdade, eu acho que o BCA, esse sim seria Firula. É firula. Exato, cobrar mais caro... Gastar dinheiro à toa. Legal. Que não justificaria. Não justificaria. E o mercado de suplementos é bom nisso, né? Opa! Em vender coisas desnecessárias. As pessoas caem no papo aí facilmente, né? Agora, uma coisa que eu acho que pouco se fala ainda é do nitrato. Que o nitrato, né, é uma molécula que vai ser convertida em óxido nítrico. E o óxido nítrico é um gás que é muito interessante no nosso corpo porque ele faz o que a gente chama de vasodilatação, né? E a gente tem vários estudos mostrando que ele melhora a performance, melhora a economia, né, de movimento. E aí, talvez o nitrato, né, fosse um nutriente muito mais interessante, por exemplo, do que o BCA, né? Então, acho que talvez no futuro a gente comece a ver cada vez mais géis que contenham nitrato na sua composição, porque tem uma participação, especialmente em atividades de longa duração, mais interessante do que o próprio BCA. Legal. Bom, quero convidar todos os ouvintes que chegaram até aqui, então mais de 1 hora de informações, a curtir esse vídeo se você estiver vendo no YouTube, se inscrever no nosso canal, isso ajuda a gente tremendamente, a gente precisa aumentar o número de inscritos no YouTube, a gente tem muito mais inscritos nas outras plataformas, no Instagram, muito mais, no Spotify, muito mais, então se você acompanha pelo YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo corredor. Quem acompanha no Spotify também, nos sigam por lá, avaliem o episódio. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, né? Nosso perfil que tem conteúdos exclusivos que vão além desse podcast. Pelo menos 2 vídeos curtos semanais, todas as chamadas dos episódios e alguns outros conteúdos bônus. Também isso ajuda bastante. Para aqueles que realmente gostam do que a gente faz aqui, lembrando que somos um projeto absolutamente independente, por enquanto ainda sem patrocínio. Então, se você tiver a disponibilidade, gostar do que a gente faz e puder apoiar, temos o nosso Apoia-se. Lembrando que temos episódios mensais, bônus, apenas para apoiadores, que vocês podem acompanhar lá pelo próprio Apoia-se ou linkando o seu Spotify, a plataforma do Apoia-se. Então,
era isso. Queria agradecer mais uma vez a Marina. Não sei se o Murilo tem alguma pergunta adicional, mas acho que a gente destrinchou aí até além do que eu imaginava. A gente saiu da pauta, surgiram dúvidas ao longo do episódio. Foi mais uma vez um episódio muito rico de informação. Eu aprendi também coisas que eu não sabia. Então, muito obrigado, Marina, e muito obrigado, Murilo. Valeu, pessoal, mais uma vez aí por todos estarem presentes. Marina, mais uma vez gravando com a gente. Agradeço muito. E, Marina, fala aí também como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, canal e tudo mais. E conta pra gente. Bom, queria agradecer imensamente o convite. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, então se de repente ficou alguma dúvida, ficou confuso, peço aí para o pessoal que está ouvindo me encontrar nos meus canais, de repente para a gente tirar dúvidas e aumentar essa discussão, porque em pleno 2025 ainda se estuda muito sobre carboidrato, a gente ainda tem muita coisa para estudar, para entender, especialmente quando se trata de exercício físico e desempenho. Então, se vocês quiserem aí me encontrar, eu estou nas redes sociais como Marina_Yazigi. Eu tenho também um canal de YouTube chamado Fine Academy, então depois a gente deixa aí nas descrições certinho. E fico aí à disposição para a gente bater um papo, quem quiser tirar dúvida, só entrar em contato. Obrigada, viu, meninos, pelo convite de novo. Maravilha, Valeu. muito obrigado. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá!